Frequentemente em vídeos, eu uso este mapa incrível e detalhado feito por Hatka Tavobratka no Reddit. Desculpe se pronunciei errado. Usarei bastante este mapa no vídeo, então créditos a eles por fazê-lo. Eles retratam a Europa em 1444. Neste ponto, a Europa estava deixando o período geralmente conhecido como Idade Média, que durou cerca de 1000 anos desde 476 d.C., com a queda do Império Romano. Desde então, a paisagem da Europa mudou drasticamente, e foi assim que ela aparecia em 1444. Então, pensei que seria interessante percorrer o mapa, descobrindo as principais diferenças entre a Europa de então e agora, especificamente em uma coisa, quais países existiam naquela época que não existem mais. O conceito de países como Estados-nação surgiu em sua forma mais inicial apenas no século XVII. Neste ponto, havia um sistema feudal, com condes, duques, reis e imperadores, cada um governando pequenas a grandes porções de terra e pagando vassalagem ou tendo como vassalos outros que faziam o mesmo. Mas mesmo que seja essa ausência de países que notamos, vamos descobrir onde. Fornecerei uma breve descrição de cada antigo país encontrado. Se quiser, posso fazer vídeos mais dedicados para cada um. Podemos começar de oeste para leste, pois sou português e prefiro iniciar com meu próprio país. Portugal é um exemplo notável, com suas fronteiras europeias modernas já estabelecidas nesta época. Na verdade, eles provavelmente datam de ainda mais cedo, em 1297. No entanto, uma diferença importante deve ser apontada: o Algarve. Apesar de ser governado pelo rei português, o Algarve era tecnicamente um domínio da coroa e um reino em nome, se quiser, um país em si. Com esta bandeira idealizada representando tanto o governante cristão quanto o antigo muçulmano, isso poderia tecnicamente ser um país medieval que não existe mais, mas não realmente. A Espanha nesta época ainda não estava unificada. Apenas Leão e Castela haviam se unido, mas ainda existiam dois outros países ou reinos significativos na península: Aragão, compreendendo o que hoje é a costa leste da Espanha, e Granada no sul. Granada ainda estava sob o controle dos mouros, e era, eu acredito, o último reduto muçulmano a cair na Península Ibérica. Era conhecido como o Emirado de Granada, um estado separatista do Califado Almohada que já governou grande parte da Espanha, com Granada soberana existindo de 1230 a 1492. Tinha as montanhas Sierra Nevada como uma barreira natural que a manteve segura por muito tempo. Estava integrada às redes de comércio do Mediterrâneo e fortemente financiada por banqueiros genoveses que queriam ganhar controle do comércio de ouro realizado através do deserto do Saara. Eles também eram conhecidos por sua bela arquitetura, parte da qual ainda existe no sul da Espanha. A destruição deles está conectada com a Reconquista Espanhola, que ocorreu logo após a destruição deste outro país, Aragão. Embora a destruição seja um exagero, Aragão foi um reino cristão na Espanha de 1035 até se unificar com Leão e Castela em 1469, permanecendo tecnicamente dentro da Espanha até o século XVIII. Porém, este foi o auge da soberania deles, hasteando sua bandeira com as cores hoje associadas à Catalunha. Seu governante, através da coroa de Aragão, também controlava a Catalunha, Valência e Maiorca, eu acho. A perda de soberania deles veio com a união com Castela e a unificação da Espanha. Ao avançar para o norte, a bagunça começa. A França aparenta mais fragmentação do que de fato tinha. A maioria do território já estava sob domínio ou influência da coroa francesa. Este mapa mais simplificado por outro usuário do Reddit, William Deal, torna isso mais claro. Muitas dessas regiões intermediárias eram soberanas, mas em certa medida ligadas à coroa francesa. Corrija-me se eu estiver errado, mas o controle das regiões costeiras no norte e oeste pela Inglaterra também é notável, apesar de não serem países independentes. Quero me concentrar em dois estados soberanos, Bretanha e Borgonha. A Bretanha era um ducado soberano, não um reino neste momento. É estranho como, nessa época, diferentes tipos de países podiam existir em diferentes níveis ou diferentes classificações, se preferir. Um reino poderia ser independente de forma semelhante a um ducado. É difícil pensar que são diferentes, mas estão no mesmo nível. A Bretanha tinha essa bandeira realmente legal, preta e branca, e sua existência está ligada à expulsão dos exércitos vikings da região, mas seu controle sempre foi disputado, desde os ingleses até a alta influência de ordens monásticas locais e lutas internas pelo poder. O rei da França adquiriu o título do ducado por casamento, anexando-o efetivamente à França. A Borgonha é um dos exemplos mais interessantes deste vídeo. O nome Borgonha foi dado a diversos estados europeus ao longo da história.
Este, em particular, é o Ducado da Borgonha, que existiu de 918 a 1482, surgindo precisamente como um sucessor de um reino mais antigo dos burgúndios, que por sua vez veio do povo burgúndio, uma tribo germânica oriental. Então eles eram praticamente descendentes de si mesmos. Nessa época, eles possuíam terras espalhadas pelo que hoje é a França e os Países Baixos. O estado burgúndio era um dos maiores territórios ducais que existiam na época do surgimento da Europa moderna. O Duque Carlos, o Audaz, último duque, entrou em guerra com a Confederação Suíça e morreu na Batalha de Nancy de 1477. A extinção de sua dinastia levou à absorção do ducado pela coroa francesa pelo rei Luís XI, enquanto suas possessões nos Países Baixos passaram para os descendentes dos Habsburgos. Acredito que este seja o exemplo perfeito de um país completo que existiu na Europa medieval, detendo uma vasta quantidade de terras. É estranho pensar que eles poderiam muito bem ter mantido sua soberania se aquele rei não tivesse morrido em batalha, e hoje poderíamos ter este país aqui, fazendo fronteira com a França, Alemanha, Suíça e Itália. Seria muito estranho, conforme passamos por este mapa, percebemos uma coisa. A maioria dos países europeus modernos não era unificada como atualmente. De fato, é raro de se ver. A França estava fragmentada, porém relativamente intacta. Inglaterra e Escócia estavam praticamente em seu território atual, assim como Noruega, Suécia e Dinamarca. No entanto, todos esses controlavam mais terras do que controlam hoje. A Noruega tinha a Islândia, a Suécia tinha a Finlândia e a Dinamarca tinha a Escânia e o sul da Suécia. Vale ressaltar que todos eles estavam temporariamente unidos sob a União de Kalmar. E, na verdade, temos bastante países de hoje que já existiam naquela época em outra forma, mas detendo mais território. A Hungria era muito maior do que é agora, detendo a Eslováquia, partes da Romênia e da Sérvia. Na verdade, Belgrado parece estar sob o domínio húngaro nesse período. Curiosamente, apesar de perder a soberania várias vezes, eles só perderam definitivamente essa terra no século XX com a Primeira Guerra Mundial. A Lituânia também, ela detinha grande parte da Polônia, Rússia, Bielorrússia e Ucrânia. Este grande ducado da Lituânia ocupava uma quantidade tremenda de terra. A Moldávia também era um pouco maior do que é hoje e, claro, o Império Otomano era bastante grande, embora não seja mostrado aqui em seu pico de alcance territorial. A Turquia hoje não se estende aos Balcãs como antigamente. Os exemplos de países que ainda não existiam devido ao seu território estar fragmentado são muito mais, vamos passar por alguns deles e focar em regiões específicas que eram soberanas na época, mas não são mais. A Irlanda era absolutamente uma bagunça, um mosaico de condados e ducados independentes com uma pequena base inglesa. Munster, Ormond, Brittany e Ulster são alguns entre muitos que eram independentes na época. Creio que esses pequenos estados soberanos sumiram gradualmente com a conquista inglesa, depois recobrando sua independência como uma Irlanda unida na era moderna. Todo o caminho para o leste, a Rússia ainda não estava unida, e muitos eram os principados, repúblicas e ducados que eram independentes, embora muitos deles tivessem acabado de se libertar de serem vassalos da Horda Dourada Mongol. A República de Novgorod é uma delas, o posto comercial mais a leste da Liga Hanseática, com seu povo sendo muito influenciado pela cultura dos bizantinos, apesar da população ser eslava. Eles foram eventualmente destruídos através da conquista pelo Grão-Ducado de Moscou, outro estado soberano na época que viria a evoluir para o Tsardom e Império da Rússia. Portanto, é interessante ver como alguns desses países medievais desapareceram para que nossos modernos pudessem ser criados, tanto através do exemplo de Novgorod, conquistado por Moscou e permitindo que ela se transformasse na Rússia, mas também em Moscou em si, que através da conquista se tornou um novo país maior. Um exemplo semelhante é a Ordem Teutônica, que eventualmente se transformou na Prússia e pavimentou o caminho para a criação do moderno Estado alemão. Assim como em Novgorod, os diversos estados soberanos italianos como Veneza, Milão, Saboia, Gênova, os estados papais e principalmente Nápoles e Sicília foram eventualmente destruídos para se unir na Itália. Apesar de não ter sido um processo linear, com outros eventos no meio, os italianos não existiram como nação até a unificação da Itália. A República de Veneza foi uma república mercantil marítima italiana que negociava e estabelecia postos na costa do Mediterrâneo. Em seus primeiros anos, prosperou no comércio de sal, depois expandiu para dominar grande parte do comércio marítimo do Mediterrâneo, uma grande potência marítima que sua marinha foi até usada nas cruzadas, tendo uma das bandeiras mais legais de todos os tempos.
A abertura de novas rotas comerciais para as Américas e as Índias Orientais pelo Atlântico iniciou o declínio dessa poderosa república marítima, que depois perdeu sua soberania devido a ataques otomanos e invasões francesas e austríacas. Gênova é outro exemplo de uma república marítima da Itália, na época também controlando Gênova e, surpreendentemente, a costa sul da Crimeia, tão longe de sua terra natal, que era outro país soberano na época, ocupando não apenas grande parte do território atual da península, mas também se estendendo para o sul e leste da Ucrânia. O Kanato da Crimeia usava essa bandeira azul de aparência interessante e era um estado tártaro. Existiu de 1441 a 1783, o mais longevo dos kanatos turcos que sucederam o Império da Horda Dourada. Em 1783, o Império Russo anexou a Crimeia, violando um tratado de 1774 que garantia a não interferência da Rússia e dos otomanos nos assuntos da região. Sua impressionante existência e soberania, ou semi-soberania, ao longo de 300 anos, a torna um grande exemplo nesta lista de países da Europa medieval que não existem mais. Milão e Florença eram estados soberanos significativos, assim como os estados populares que dominavam a Itália Central antes de se reduzirem ao que é hoje o Vaticano. O Reino de Nápoles, anteriormente conhecido como Reino da Sicília, passou para o controle da dinastia governante espanhola após perder a própria Sicília para Aragão, renomeando-se em seguida conforme sua capital. O Ducado de Saboia também era relevante, na época ocupando o território da moderna Itália, mas também da França e da Suíça. Sua soberania existia, mas eles eram, pelo menos às vezes, súditos do Sacro Império Romano. O que nos leva precisamente ao Sacro Império Romano, que não era um país em si, eu argumentaria mais uma confederação e é a maior bagunça caótica neste mapa com muitos pequenos ducados semi-soberanos, bispados, repúblicas, condados e reinos. Aqui estão alguns que se destacaram para mim. Luxemburgo, que na época era maior do que é hoje, e Boêmia e Morávia, hoje unidas na República Tcheca, mas que na época eram dois estados soberanos separados, embora eu acredite que a coroa boêmia também governou Morávia, pelo menos em um ponto. Diversos reis da Boêmia foram eleitos imperadores do Sacro Império Romano, tendo Praga como sede imperial em múltiplas ocasiões. Após o fim do Sacro Império Romano em 1806, o território integrou o Império Austríaco dos Habsburgo e depois o Império Austro-Húngaro desde 1867, perdendo gradualmente sua soberania como nação independente. Seja juntando-se ao Império Habsburgo em torno da Áustria-Hungria ou tornando-se parte de um reino alemão maior, como Baviera ou Prússia, esses pequenos estados alemães soberanos eventualmente desapareceram, sendo posteriormente ainda mais unidos na própria Alemanha. E enquanto existem inúmeros outros exemplos de estados soberanos que existiam na Europa medieval e que hoje não existem mais, muitos dos quais presentes neste mapa, é até onde iremos neste vídeo, existem ainda mais exemplos se expandirmos isso para o norte da África ou o Oriente Médio, nomeadamente com Karaman, Egito Mamluk ou Clemson, mas isso fica para outra hora. E aqui ainda conseguimos aprender sobre alguns países que existiam na Europa medieval e que não existem mais, como Granada, Aragão, Borgonha, Veneza, Gênova, Crimeia e muitos outros que, apesar de existirem naquela época, não existem da mesma forma que existem hoje. Se algum desses mencionados despertar seu interesse, posso fazer um vídeo dedicado sobre eles, aprofundando em suas histórias. Me avise nos comentários, junto com correções ou informações adicionais que você possa ter. Mais uma vez, todo o crédito ao usuário do Reddit que criou este mapa incrível, cujo link para a postagem original está na descrição do vídeo. Muito obrigado por assistir, inscreva-se se desejar e até a próxima vez para mais conhecimento geral.